Boa noite, meus queridos amigos, muita paz a todos os companheiros, trabalhadores desta grande seara espírita da nossa Bahia, da nossa capital e das demais cidades do interior da Bahia e fora da Bahia. Hoje iniciaremos o estudo do capítulo 14 do livro A Gênese, os fluidos. E esse é um tema muito interessante, porque nós vamos tratar de assuntos sobre a nossa qualidade de energias que nós emitimos para o espaço, o tipo de fluidos que nós somos constituídos, que tipo de matéria mental estamos constantemente jogando para o cosmos, para o universo. A nossa natureza e propriedade dos fluidos, esses elementos fluídicos que é tratado tanto no livro A Gênese, como no livro do Livro dos Médios, do capítulo do Laboratório do Mundo Invisível. Há um tratado muito profundo que Kardec apresenta no Livro dos Médios, porque a mediunidade está eminentemente inerente às naturezas dos ectoplasmas, desse fluidos que é produzido por uma diversidade de fenômenos mediúnicos. Mas para iniciar a introdução do estudo do capítulo 14, eu vou apresentar a vocês, como introdução, sobre o tema, o livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier em 1958. O impressionante que há 65 anos atrás, quando o eminente médio Chico vai nos apresentar uma das obras mais científicas, mais complexas, que é a evolução em dois mundos, a evolução entre dois mundos, a evolução na Terra e a evolução no mundo espiritual. E eu vou ler aqui o primeiro capítulo, e que vai servir de fundamentação para os nossos estudos, para que vocês tenham uma ideia e uma dimensionalidade do que seremos capazes de realizar com o nosso pensamento. E aí André Luiz diz assim, o espírito André Luiz, não é? No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com o fluido vivo e multiforme, estuante, estancável, a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo vitalista semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanente do Criador, espassa em todo o cosmo, transubstanciando-a sobre a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesma. Ou seja, você é a pessoa responsável para a sua própria criação mental. Então, quando ele diz que no plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com fluido vivo e multiforme. Ou seja, ele está afirmando, André Luiz, que no mundo espiritual você vai manipular
através do seu próprio pensamento, essa energia, esse fluido espiritual. E aí ele vai dizendo, esse fluido é o seu próprio pensamento. Isso tem que ficar bem claro, que o fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. Quando nós estamos em uma cozinha, e essa semana, Reginalva, eu resolvi assistir o programa GNT, não é? Aquele programa GNT das casas, dos famosos, enfim. E todos eles, nesse programa GNT, Minha Casa, o que me chama mais atenção nas pessoas, que o ponto central de uma casa é a cozinha. E todos eles foram unânimes em dizer que adoram cozinhar. Não no meu caso, que eu não sei cozinhar nada. E na cozinha, onde eles preparam as refeições. E quando a gente está na cozinha, você tem inúmeros ingredientes para preparar um bobó de camarão, um vatapá, não é? Essas comidas, uma peixada, uma torta de morango. Então, você, para preparar essas guloseimas, você vai manipular com as substâncias necessárias para fazer um vatapá, não é? Para fazer um caruru, para fazer uma galinhada, não é? Agora, quando você deixar de existir na Terra, na qualidade de corpo físico, e retornar ao mundo espiritual, no mundo espiritual, você ainda vai sentir a necessidade de comer um vatapá, de comer um mocotó, de comer um sarapatel. E será que no mundo espiritual você vai para alguma cozinha da GNT no plano espiritual? Será que as casas no mundo espiritual têm uma cozinha que você vai manipular as substâncias para fazer uma torta de paçoca, que eu adoro, fazer um sorvete de manga nesse calor intenso? Será que no mundo espiritual você vai no supermercado, no plano espiritual, comprar a fruta, a manga, bater com leite condensado, não é isso, Reginaldo? E fazer o sorvete no mundo espiritual? Será que lá você vai comprar o fermento Dona Benta para preparar um bolo de milho? Será que você terá um liquidificador para bater a massa? Ou você é que vai produzir esses elementos através do fluido do seu próprio pensamento, que é você que vai gerar essas guloseimas em outras dimensionalidades através do seu próprio pensamento? Porque a primeira surpresa que todos nós vamos ter, olha o que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo assim, eu estou sendo bem objetivo, que a maior surpresa que todos nós teremos nos primeiros segundos, ao deixar o corpo físico sair desta vestes física, que foi o nosso habitat divino na Terra, como empréstimo, os primeiros segundos, os primeiros momentos da desencarnação, a gente vai sentir um mal-estar muito grande, vai entrar pelo túnel da luz. A gente, dependendo aí de cada um de nós, a forma como nós nos comportamos com os nossos pensamentos na Terra, vai fazer uma diferença muito grande no momento que a gente tiver se desligando, tentando sair das vestes físicas,
Isso vai fazer diferença. E quando a gente começar a ter consciência de si, de que já não vive mais no mundo da matéria, mas a realidade espiritual, nós vamos começar a ter e sentir as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos 5 sentidos vão se aguçar, a gente vai sentir sede, a gente vai sentir fome, a gente vai querer fumar um cigarro, a gente vai querer tomar uma taça de vinho chileno, a gente vai sentir todas essas necessidades fisiológicas que a gente sentia na Terra. A pergunta é, e é o que a gente vai estudar no capítulo 14 sobre a propriedade do perispírito. Então, todas essas questões que eu estou falando com você, isso perpassa pela a matéria mental, o pensamento, o seu penso. Quando Leonardo da Vinci pintou Mona Lisa, ele tinha no seu mundo mental aquela imagem. Quando Jorge Amado escreveu o livro, o romance Gabriela, Cravo e Canela, quando ele começou a escrever na sua casa lá no Rio Vermelho, no Rio de Janeiro, ele tirava os personagens do seu mundo mental. Então, quando eu estava atravessando a Baía de Todos os Santos no ferryboat no ano 2000, eu fiquei pensando como eu iria iniciar a introdução da palestra no Centro Espírita, na cidade de Itaparica. Eu não tinha ideia de como seria a introdução dessa palestra no Centro Espírita Maria de Nazaré, lá na cidade de Itaparica. E de repente me veio uma intuição, inspiração, que é um dos capítulos do Livro dos Médiuns, que a intuição e a inspiração é uma das mediunidades muito sensível e que todos nós somos portadores. Então, naquele momento que eu estava atravessando, foram 45 minutos de travessia no ferryboat no ano 2000, me veio por intuição, eu comecei a ver imagens de um rapaz na proa de um navio, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estava com um pedaço de papel na mão e escrevendo as imagens intuitivas que vinha na minha mente. Me vinha por intuição aquele jovem rapaz usando uma camisa listrada na proa do navio Deia, segurando o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele estava tão intrigado pela leitura do Evangelho que ele deixou o Evangelho cair da sua mão. E o Evangelho caiu no mar. Antes de afundar, ele boiou o Evangelho e foi para o fundo do mar. Ele foi descendo, e no fundo do mar, da Baía de Todos os Santos, o livro, o Evangelho, caiu em cima de um coral, onde havia um enorme cardume de peixes. E aqueles peixes ficaram esbaforidos, querendo entender que estranho objeto era aquele que tinha vindo da superfície. O peixe mais sábio de todos, ele começou a investigar aquele estranho objeto, aquele objeto não identificado que foi para o fundo do mar. 2 anos de pesquisa do peixe mais sábio daquele coral iria descobrir que se tratava de um livro, que o livro falava sobre civilizações que viviam no mundo terrestre e que falava de um avatar, de um Cristo peixe que veio para a humanidade nos ensinar a amar. 45 minutos a travessia do ferryboat, de São Joaquim a Bom Despacho. Quando eu cheguei em Bom Despacho, eu já estava com tudo na mente, na cabeça. Eu escrevi, materializei. Quando eu cheguei no Centro Espírita,
eu fiz a palestra em cima dessa narrativa. O que eu quero dizer a vocês, que no mundo espiritual, você pensa, logo você materializa. Aquele filme, eu tenho esse filme aqui, de Robin Williams, não é? O Amor Além da Vida. E que o seu mentor lhe dizia, Robin Williams, o ator, a sua esposa que se suicidou, ela está vivendo na mesma casa que você viveu na Terra, só que a densidade, você vai ver os mesmos móveis, você vai ver os mesmos objetos que vocês tinham na casa na Terra, agora com outro tipo de padrão. A substância que vai compor a sua casa é constituída da matéria mental sua. Vocês estão percebendo a grandiosidade de Kardec estudar nesse capítulo 14 os fluidos, e que André Luiz, em 1958, ele vai dizer que o solo do mundo espiritual, um exemplo, a Avenida Paralela, que todos vocês conhecem, é uma pista reta, o asfalto é preto. Mas no mundo espiritual, que tipo de asfalto existe nas metrópoles das colônias espirituais? Que tipo de asfalto espiritual existe nas cidades do umbral? O umbral, as cidades umbralinas, é constituída de ruas, de alamedas, de casas, e qual é a cor do solo dessas ruas adjacentes das regiões do umbral? As regiões espirituais muito mais elevadas do que a Alvorada Nova, que é uma colônia espiritual, Nosso Lar é outra colônia, Redenção é outra colônia, colônias espirituais que estão acima dessas colônias. Como é que é o solo do mundo espiritual dessas colônias? Vejamos bem. O solo do mundo espiritual, estruturado com semelhantes recursos, todos eles raiando na quintessência, corresponde ao peso específico do espírito e detendo possibilidades e riquezas virtuais, espera por ele a fim de povoar-se de glória e beleza, porquanto se o plano terrestre é o seio tépido da vida em que o princípio inteligente deve nascer, medrar, florir e amadurecer, em energias conscientes, o plano espiritual que nós vamos habitar, porque viemos de lá. Vocês lembram das cidades espirituais que vocês viviam? Vocês lembram o período que provavelmente, alguns sim, outros não, passaram pelos umbrais e depois foram para outras colônias de retificações mais avançadas? O véu de esquecimento é para não lembrar os dramas psicológicos e espirituais que a gente passou por essas regiões. Se a gente se lembrasse de forma integral as experiências que tivemos no mundo espiritual, a gente ia sofrer muito com isso. É por isso que existe o véu de esquecimento. Então, vai dizer André Luiz, o plano espiritual é a escola em que a alma se aperfeiçoará em trabalho de frutescência antes que possa desferir mais amplos voos no rumo da luz. Ele diz algo aqui, André Luiz, em 58, e que ele vem corroborar com o que Kardec falou no Livro dos Médiuns, do capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, e no livro A Gênese, quando ele diz assim, que que essa energia é correspondente ao peso específico do espírito. Então eu perguntaria a todos vocês, como uma reflexão para
o estudo desse capítulo. O espírito tem peso, o espírito tem densidade, o espírito tem coloração, o espírito emite odor, o espírito, o perispírito, vamos fazer uma correção, que é a vestimenta do espírito. O perispírito é a vestimenta do espírito. Então, o perispírito tem peso, ele pesa 10 quilos, 20 quilos, 60 quilos. Eu peso 70 quilos. James pesa 70 quilos. Mas no mundo espiritual, Deia, qual vai ser o peso de Deia no mundo espiritual? Se eu tenho 70 quilos na Terra, é o peso da minha massa, da composição material. Mas qual será o meu peso? Que tipo de odor? Porque o perispírito, ele exala odor, ele exala coloração. Os nossos 5 sentidos que nós temos, teremos no mundo espiritual, no perispírito, 1000 vezes multiplicado. E aí eu diria que o peso do perispírito, ele é proporcional à leveza da tua mente. Por que a terapia sistêmica, a terapia holística, ele vem buscando a terapêutica da meditação? Porque na medida que você medita, que você viaja aos arquipélagos do seu mundo íntimo, você começa a dominar, a se auto-iluminar. E na medida que você vai se iluminando, seu perispírito vai ficando translúcido e vai ficando mais leve. A pergunta é, por que alguns espíritos das regiões do umbral, das cidades do umbral, quando tem visitas dos caravaneiros das colônias espirituais superiores, esses espíritos das cidades espirituais do umbral não conseguem ver os espíritos de outras regiões superiores, eles não conseguem ver. Por quê? Pelo simples fato, porque eles estão vibrando em um estágio de vibração completamente diferente do que eles estão vibrando. Então, a sua densidade dessa realidade espiritual que você vai viver. Então, ele vai dizendo assim, no referido livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai mais uma vez definir o que seja plasma divino. Este plasma divino é o fluido cósmico, é o plasma divino, o hausto do Criador ou a força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Meus queridos amigos do grupo de estudos da Gênese, nós vivemos mergulhados em um mar de ondas, de frequências. O seu corpo físico é constituído de trilhões de células. André Luiz, quando ele chegou quando ele despertou para a realidade, as primeiras sensações que ele teve foi de perturbação espiritual, uma perturbação muito grande. Quando ele se tornou desperto para uma realidade completamente diferente dos padrões que nós vivemos na Terra, ele começou a sentir sede. Ele sentia sede, sentiu fome, a barba de André Luiz cresceu. Ele tinha todas as necessidades fisiológicas. Por quê? Porque isso é do perispírito. Mas na medida que você vai evoluindo moralmente, espiritualmente, o seu perispírito vai se modificando, a modelagem do perispírito, como eu vou falar nas próximas aulas, que eu vou mostrar imagens sobre as camadas do perispírito.
os nossos chakras, não é? Eu vou mostrar os chakras, né? Esses pontos de energias que tem no corpo humano conectado com o corpo espiritual, com o corpo cósmico universal. Então, André Luiz ele foi surpreendido por essas emoções, essas necessidades, não é? Na casa de Lísias, André Luiz foi convidado para jantar e tinha uma mesa. E o que foi que eles estavam jantando? Um caruru? Um vatapá? Caruru não, porque eu não gosto de caruru, eu não gosto de quiabo, viu, Déia? Eu não gosto de quiabo. Será que o André Luiz estava lá na casa de Lísias comendo um tutu à mineira? Um feijão tropeiro? Que tipo de alimento estava sendo servido na residência de Lísias? Vá lá no livro Nosso Lar que tem a resposta. Vá lá no capítulo do Laboratório do Mundo Invisível. A alimentação no mundo espiritual. Nós temos o intestino grosso e o intestino fino. Você come, passa por um processo de reação química. No mundo espiritual, o perispírito tem toda essa estrutura. Mas que tipo de alimentação eles estavam se alimentando? Por que o ministro Clarencio resolveu baixar um decreto na colônia Nosso Lar? Porque, Eliana, como é que vai Dona Balbina, Eliana? Tá bem? Minha amiga Dona Balbina? Ele baixou um decreto, Eliana, pedindo para que os espíritos habitantes de Nosso Lar não fossem para algumas regiões do umbral comprar produtos mais materiais. Eles estavam traficando, a palavra é essa, traficando alimentos das regiões inferiores para levar para dentro da colônia espiritual Nosso Lar, e isso estava criando um alvoroço muito grande. E aí o ministro Clarencio resolveu acabar com tudo isso e criou uma alimentação padrão para todos, que era uma sopa suculenta feita de fluidos. Então, se a gente está acostumado a comer embuchada de bode, quando você chegar no mundo espiritual, você vai sentir uma diferença muito grande. Então, o que ele diz aqui no livro Evolução em Dois Mundos, em todos os capítulos do livro, ele vai falar sobre isso. Há um capítulo que fala sobre alimentação espiritual. Então ele vai dizer que na substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas. Essas inteligências divinas que André Luiz vai dizer são os co-criadores em plano maior. Então aí deu para vocês entenderem o que André Luiz aborda na introdução desse livro. Agora vamos partir para o primeiro item, natureza e propriedades dos fluidos, os elementos fluídicos, não é? Então ele inicia dizendo assim: a ciência resolveu a questão dos milagres que mais particularmente derivam do elemento material, que explicando-os, quer-lhes demonstrando a impossibilidade em face das leis que regem a matéria, mas os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual. Esses fenômenos que prepondera o elemento espiritual é a matriz, é a origem. Em estudos da Gênese, ano passado, ano retrasado, nesses 2 últimos anos, eu comento que Deus é o padeiro. Deus é o padeiro. Deus é dono de uma padaria. E ele deu o fermento ao trabalhador da padaria
e que o fermento é esse princípio elementar, a matéria original que iria formar os mundos, as galáxias, as estrelas e os mundos espirituais. E que esses padeiros que vão manipular a massa, que é o fluido primitivo, são os co-criadores em plano maior. Esses co-criadores em plano maior são os espíritos que já atingiram o estágio de evolução. Então ele diz assim: esses não podendo ser explicados unicamente por meio das leis da natureza, escapam às investigações da ciência. Tal a razão, porque elas, mais do que outros, apresentam os caracteres aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria. Todos os milagres dos fenômenos tratados no livro dos médiuns têm a sua origem, a sua matriz neste fluido cósmico que ele vai dizer. E aí ele diz algo, que esse fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constitui a inumerável variedade dos corpos da natureza, não é? Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos: o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto, aí Kardec vai afirmando que o ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível. Deus deu o fluido cósmico universal, o éter primitivo, e esse éter tem vários estágios de transformação. O que mais nos chama a atenção, quem é que gosta aqui de astronomia, de física, é que Dr. Neil deGrasse, o astrônomo Neil deGrasse Tyson, no seu livro Origens, ele vai falar da energia escura, que o universo descrito pela teoria da relatividade de Albert Einstein, eles chegaram à conclusão que a energia escura, não é que a energia é escura, por falta de terminologia, por falta de definição de algo que é desconhecido dos físicos, eles chamam de energia escura. Eles estão dizendo que o nosso universo é constituído de 74% dessa energia escura que nós não sabemos o que é. Se os astrofísicos não sabem, então imagine nós. É constituído de 74%. E a matéria escura, que também não é escura, é outro tipo de matéria que constitui o universo, é 22%. E aí ele vai dizer que o mundo que nós compreendemos, a matéria bariônica, que são os átomos, o próton, a matéria bariônica é o mundo físico, os mundos que compõem os planetas, as galáxias, o planeta Terra, os minerais, o reino vegetal, todas as formas de vida material do universo compõem apenas 4%. E que essa matéria escura de 74%, ninguém sabe o que é. E o próprio astrofísico norte-americano Neil deGrasse, ele vai dizer que é possível que exista um universo paralelo, que exista uma ideia, semelhante ideia. Já pensou, Déia, você ter uma irmã gêmea em outra dimensão, Déia?
Existe outro James, existe outra Teresa, existe outro João, existe outra Suzana, existe outra Gilma, em uma outra realidade paralela que foge à nossa compreensão. Esse físico está dizendo isso. E aí, na minha análise, na minha hipótese, não é afirmação. Analisando os estudos de André Luiz e outros, é muito provável que ele ainda disse assim, ideia, é provável que existam cidades, carros, metrópoles, neste outro universo que pode ser composto por essa energia escura. E que vocês acabaram de ouvir aqui, a narrativa de André Luiz. O mundo espiritual é constituído de inúmeras metrópoles. Cada planeta tem as suas metrópoles espiritual gravitando ao derredor do seu planeta de acordo com a densidade do seu planeta, de acordo com o nível de evolução do seu planeta. Isso a gente vai ver claramente em Júpiter. Júpiter tem uma densidade diferente da nossa densidade da Terra, e que os habitantes de Júpiter gravitam em grandes metrópoles ao derredor daquele gigantesco planeta, e que as metrópoles, a constituição perispiritual dos jupiterianos é completamente diferente da densidade do nosso perispírito. Eles são materiais, os jupiterianos. Eles são espíritos reencarnados da matéria, mas não na matéria dessa densidade que nós temos aqui na Terra. Então, o que o Neil deGrasse Tyson, no seu livro Origens, um físico, ele está dizendo que será que existem outras dimensões de vidas inteligentes? E o que é que o Kardec está tratando aqui nesse capítulo? Que cada um desses dois estados dá lugar naturalmente a fenômenos especiais, não é? Eu vou tentar resumir este capítulo com uma teoria do professor Hernani Guimarães Andrade. A teoria de um planeta que as pessoas desse planeta, eles são bidimensional. O que é bidimensional? Ele tem largura e comprimento. Largura e comprimento. É um mundo habitado por seres que têm a forma de uma sombra. A gente não já viu uma sombra? Então imagine um planeta que as pessoas é bidimensional, não é nem tri e nem quarto, é bidimensional, largura e comprimento, e não tem altura, então ele não é 3D, ele não é 4D, 4K como a gente está vendo agora aí nas TV. Só que nós somos tridimensional. Aí eu pego uma maçã, chego neste planeta, solto uma maçã na praça principal deste planeta, habitado por seres que são chamados seres das formas de sombra. Aquela maçã vai cair na praça principal de um planeta que é bidimensional. Qual é a reação que eles vão ter? Eles vão querer saber que objeto é aquele. Como aquele objeto de dimensões completamente diferentes da deles se materializou ali. Vai chamar a atenção do mundo, daquela civilização bidimensional. Eles vão tentar querer estudar como pode existir civilizações de terceira dimensão. Até pouco tempo, os eminentes cientistas deste mundo bidimensional, a relatividade da bidimensionalidade, que tudo só tem largura e comprimento, não tem 3D. O que significa isso? Como isso é possível? Só que aí a minha amiga Déia resolve
pegar a ideia. Você pega sua mão, desce, não é? Pega o objeto e tira. Quando você tira de praça pública, na frente daquela multidão bidimensional, qual vai ser a reação deles, Léa? De assombro. Vocês entenderam a questão dos fenômenos? Agora quando eles, que não são tridimensional, são civilizações e espíritos altamente evoluídos. O mundo espiritual tem outras dimensionalidades e que foge à nossa compreensão. Eles vêm, materializa, desmaterializa, não é? E aí Kardec tenta explicar essa questão. Eu sei que é uma questão assim complexa, mas que a gente precisa ir se familiarizando, porque amanhã nós vamos colocar em prática tudo que nós estamos estudando na doutrina espírita. Tudo que nós estamos aprendendo na doutrina espírita serve como parâmetros para a nossa transformação moral, porque amanhã nós vamos colocar em prática. Como eu vou colocar em prática essas minhas experiências nos primeiros segundos quando eu chegar no mundo espiritual? Então, as materializações, não é? Esses fenômenos de efeitos físicos, é produzido o que nós chamamos de sobrenatural, o que eu tratei na semana passada do estudo, a visão sobrenatural na perspectiva da Igreja Católica, que dizia que era tudo questão de demônio. É tudo uma questão de ponto de vista esse espiritual. Como é que eu vou explicar esse assunto que eu estou tratando com vocês para um homem ignorante no sentido de não ter conhecimento? Quando eu cheguei numa tribo lá em Massarandupió, no ano passado, no início do ano passado, em uma tribo lá na região de Massarandupió, eu estava conversando com um índio e falando algo que a minha dificuldade era tentar traduzir alguma linguagem sobre o universo para a adaptabilidade dele e ele entender. Então foi isso que Jesus fez. O grande desafio do Cristo era diminuir a sua linguagem para que a gente entendesse o que ele queria dizer. Porque houve um momento que Jesus disse assim, né? Olha, eu estou falando das coisas da terra, vocês não estão entendendo? Imagine se eu falar das coisas da casa de meu pai. Então, vamos por etapas. Durante a evolução da humanidade, eu vou mandar missionários que periodicamente esses missionários, ele vai trazendo novos esclarecimentos de acordo com a evolução espiritual que vocês vão adquirindo na medida em que vocês vão se transformando. Então há um capítulo aqui que ele diz assim: os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar a si mesmos os fenômenos a que assistem e para os quais muitas vezes concorrem maquinalmente, como os ignorantes da terra o são para explicar os efeitos da luz e da eletricidade, para dizer de que modo é que vem e escuta. Olha o que eles estão dizendo aqui. Depois não digam que eu não avisei quando a gente desencarnar. Ele diz assim: os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar a si mesmos os fenômenos. Então, não é pelo fato que você está no mundo espiritual que você vai adquirir todo o conhecimento. Existem espíritos ignorantes que desconhecem os fenômenos sobrenatural que rege o mundo espiritual. Eu fiz um vídeo há uns 20 dias atrás,
está no meu canal, James Ney, que foi um dos motivos que me levou aos 16 anos estudar a doutrina espírita, eram os meus desdobramentos fora do corpo físico. Inúmeras vezes eu me vejo fora do corpo físico, mantendo contato com o mundo espiritual. E eu coloquei aí no meu canal um relato. Eu me via fora do corpo físico, visitando uma região do umbral. Eu me via em uma cidade espiritual do umbral. E ao me aproximar de uma pessoa, eu me via fora do corpo físico, visitando a região do umbral, e eu estava totalmente consciente. Ao me aproximar de um ser que eu dizia é um espírito que habita essa cidade. E eu perguntei a esta entidade, ele era afrodescendente, negro, um senhor escuro, e eu perguntei a ele que cidade era essa e em que ano eu estava, porque quando você chega no mundo espiritual, há algo que mexe muito nos nossos neurônios, é a questão do espaço-tempo. O tempo, a questão do tempo, das horas, da época, muda completamente. Você entra em outro padrão de tempo e espaço, de dias, de meses, que é completamente diferente. Quando eu me aproximei dessa entidade espiritual no umbral, nessa cidade do umbral, você sabe qual foi a reação dele? Quando ele me viu, Regina, ele se assustou. Ele se assustou e a impressão que eu tive que ele estava vendo uma alma penada de outro mundo. Eu, que era encarnado, em desdobramento, visitando uma região do mundo espiritual, ele se assustou quando me viu. E sabe o que foi que ele fez? Ele jogou o que eu vi, que era uma espécie de um pó preto. Era como se fosse uma substância química de um pó preto, não é? Era tipo pólvora, era uma pólvora escura, e ele jogou em cima de mim como se dissesse assim: se afaste daqui, vá para outro lugar que nós não queremos você aqui. Aí ele se assustou comigo e eu me assustei com ele. Aí, volitação, eu estou contando a vocês porque essas minhas experiências vêm desde os 16 anos de idade, não é? E aí eu fui volitando, e na medida que eu volitava, a altura da volitação, de 2 metros, 3, 5, 10, 1.500 quilômetros, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros de altura volitando da Terra, vai muito de acordo com a densidade do seu perispírito. Você vai impulsionar o seu próprio perispírito pelo pensamento. E aí eu me assustei. O que eu quero dizer a vocês, o que Kardec diz aqui, não é? Que esses espíritos, eles são ignorantes por desconhecer as leis que regem essas regiões. Tanto é que muitos deles, dessas regiões do umbral que nós visitamos, de forma consciente, alguns de forma conscientes e outros de formas inconscientes, são visitados periodicamente pelos os samaritanos, as caravanas de Maria. Os espíritos das colônias mais avançadas descem a essas cidades umbralinas para proporcionar-lhe, dar-lhe a oportunidade. Olha, você não acha que você já tem muito tempo aqui nessa região do umbral, nessa cidade do umbral? Você não acha que agora está na hora de reencarnar? Alguns não aceitam e outros aceitam. Percebeu? Então, a realidade lá é tão autêntica, tão real, muito mais do que essa que nós vivemos aqui na Terra. São inúmeros relatos do que e às vezes eu fico me questionando
Por que eu tenho andado muito nas regiões do umbral? Tenho visitado muito as regiões do umbral. Aí a gente chega a uma conclusão. Primeiro, isso é uma hipótese, porque ainda tem muitos entes queridos nossos que ainda transitam por essas regiões. Muitos. E alguns não. E às vezes, quando a gente não lembra do sonho, pode ser que são momentos que vocês estão em outras esferas espirituais mais elevadas. O que eu posso dizer a vocês, meus queridos irmãos, de coração, despertem para uma nova realidade, a realidade do Espírito, a era do Espírito que nós estamos vivendo. Despertem enquanto é tempo, para não cair nas trevas da tua própria alma, porque a realidade de lá é completamente diferente e todos nós seremos surpreendidos. O único antídoto, o único alimento da alma para atravessarmos essas faixas é a terapia da prece, a oração. É a prece que eleva a nossa alma, é a prece que vai mexer com esse imã, com esse fluido que Kardec fala aqui. Em falta de observação direta, seus efeitos podem observar-se como se observa o do fluido e do imã. Então, quando você movimenta o teu pensamento através da prece, de uma oração a Maria, de oração a São Francisco de Assis, e que você abre a janela da tua alma, a boca da tua alma, e conecta com Deus, você está movimentando esse fluido energético e você vara novas dimensões, porque o céu e o inferno é um estado de consciência espiritual de cada um. A região dos umbrais, ela é constituída do padrão mental dos seus próprios moradores. Na Índia, há uma cidade na Índia, como vocês sabem, a Índia tem uma população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A Índia tem uma cidade chamada Jaipur. Essa cidade, Jaipur, tem uma população de 5 milhões de habitantes. Jaipur. Uma parcela dessa cidade em Jaipur, ela é toda pintada de blue, pintado de azul. Azul dessa cor mais ou menos, mais escura, um azul forte. A cidade de Jaipur é toda pintada de azul. Nas ilhas gregas, no Mediterrâneo, tem casas que são todas pintadas de branca. No mundo espiritual, essas pessoas que moram em Jaipur, que a casa é pintada de azul, quando eles desencarnam, eles vão tentar manter os mesmos padrões das casas pintadas de azul que tinha em Jaipur. As favelas que existem na Terra, existem essas favelas no mundo espiritual. Os moradores vão se reunir por sincronicidade, por assimilação mental. Perceberam? Então o umbral, eu falei do asfalto, né? O umbral, uma das cidades do umbral que nós visitamos, eu via que era uma cor, era mais ou menos essa cor aqui, ó. Era mais ou menos dessa cor. Essa cor aqui. Cadê? Era essa cor aqui. Um marrom escuro. Era um marrom escuro. As casas tinham um marrom escuro. A predominância do marrom, do lilás escuro, do vermelho escuro. A
natureza fisionômica do rosto desses moradores eram carrancudos, aquelas pessoas que vivem mal com a própria vida e que carrega os estigmas da sua desencarnação. E eu via pessoas andando naquela rua, naquela alameda, uma alameda enorme. Ali representava aquela comunidade, a psicosfera daquela região era a psicosfera mental dos seus moradores. Então, quando vem espíritos de outras regiões superiores, vêm até essas regiões, eles não vêm. Por quê? Porque estão em um estado de vibração diferente. Eu fiz um teste, eu sei que aqui tem alguns ecologistas. Se a minha amiga Kessia estivesse aqui no grupo, Kessia iria me crucificar. Eu vou até comentar isso na segunda-feira lá no estudo de ecologia. Você sabe o que foi que eu fiz? Eu estava com a lanterna, eu estava tomando um café, e me apareceu aquela formiga de açúcar, aquela formiguinha pequena. E a formiga estava em cima, eu estava tomando café e a formiga estava rodando em cima do balcão. Eu peguei a lanterna e acendi a lanterna em cima da formiga. Que maldade, hein, Reginalva? Acendi a lanterna, assim, a luminosidade em cima da formiga. Sabe qual foi o fenômeno que eu observei no comportamento daquela formiga? Ela ficou destrambelhada, ela ficou apavorada. Ela corria para um lado, corria para o outro. O comportamento, o movimento mecânico da formiga era diferente. Quando eu desligava a lanterna, ela voltava ao normal. Quando eu ligava a luminosidade da lanterna, ela ficava apavorada. Sabe qual foi a hipótese que eu cheguei? Que era um objeto voador, uma luminosidade que ela não vive essa luminosidade. Excesso de luz para indivíduos que vivem em um campo de sombra destrambelha a nossa mente porque a gente não está preparado para ver a luz. Eu vou jogar uma metáfora para que vocês pensem. Havia um campo de futebol e neste campo de futebol tinha alguns jogadores. Era um campo de futebol que ficava num local bem alto, numa planície bem alta. Havia um campo de futebol. E os jogadores estavam lá. De repente apareceu um foco de luz. Uma luz muito intensa. Alguns jogadores correram. Desesperados quando viu a luz, fugiram da luz. Outros jogadores iriam comentar que não viu luz nenhuma. E os terceiros jogadores, alguns jogadores, disseram: eu corri para a luz. Então a pergunta é para todos vocês: você, ao ver a luz, você corre como a formiga correu? Você é daquele que diz que não viu luz nenhuma ou corre para a luz? Eu vou encerrando aqui com essa reflexão. Você é aquele que não viu luz nenhuma? Você é aquele que se desesperou e correu da luz? Ou você é aquele que ficou e foi para a luz? Está aberto aí para as reflexões. Quanta luz neste ambiente. Diga, Deia. Pode comentar. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu queria voltar um pouquinho antes da sua pergunta, que é sobre a questão do despertar. Eu acho que a gente já caminhou um pouco, principalmente as pessoas que estão participando do curso, pessoas que
está nessa busca de estudo, de conhecimento, né, de ampliar seus horizontes. Eu acho que a doutrina espírita, a gente chegou num ponto e a gente já chegou numa época que a gente vê todo dia falar, né, da evolução do planeta, da necessidade que nós temos, né, de despertar, de, digamos assim, avançar. E eu acho que já chegou essa hora da gente realmente dar esse salto e a doutrina começar a abrir para essa questão desse espaço. Nós, ainda em aula no ESD, a gente conversando com a Ana Tereza, com todo mundo, justamente essa questão de que a doutrina espírita ela tem seu aspecto filosófico, científico, mas o aspecto religioso é o aspecto que predomina, principalmente no Brasil. E o aspecto científico parou. Como é que ficou? No começo, a gente tinha várias pesquisas, né? Materialização e tal e tal. E agora, como é que a gente está? Então, outros canais, outras áreas estão trabalhando em cima dessa pesquisa e nós precisamos dar um avançado. Então, tudo que você trouxe é uma forma de nós nos prepararmos para uma abertura maior de mente, mesmo que a gente ainda não compreenda, mas que fiquemos abertos para as várias possibilidades que existem. Nada se encerra. Existe um mundo, um universo de possibilidades, não é? E essa questão que você colocou, a última, eu acho que vai depender de muita coisa. Porque, como a formiga, uma vez que não estamos preparados, a primeira luminosidade que aparecer, a tendência é correr. Poucos serão aqueles que irão em busca e na direção dessa luz. A primeira coisa que acontece é o medo, não é? É um instinto natural. Então, aqueles que vão ficar com medo vão olhar um pouquinho, mas vão retornar. E aqueles que vão logo de vez porque já estavam preparados. E aqueles que vão fugir não vão olhar Muito para bem, trás. Ideia, muito bem. Então você é uma daquelas que vai correr para a luz. Espero que sim, amigo, espero. E você, vamos lá, Eliana, filha de Dona Balbina. Boa noite, Eliana. Abra aí mais de Dona Eliana. Eu acho que a Eliana já correu para a luz já, viu? Então vamos ver, Suzana. Boa noite, pessoal. Boa noite, Suzana. Não abro a câmera, hoje porque eu estou um pouco adoentadazinha, mas é coisa leve. James, assim, como a colega acabou de falar, essa sua última pergunta, eu correria, né? Não porque a luz me ofuscaria, mas porque eu não sei o que é que está vindo de lá. Então, eu tenho um sistema de autoproteção humano, né? Então, se for um disco voador do mal, eu já corri, né? Eu acho que o medo é uma autoproteção nossa, né? E só para ilustrar. Agora, a minha questão realmente é em relação aos planetas bidimensionais, né? E aí eu estava me lembrando muito dos desenhos animados de quando nós éramos crianças, todos bidimensionais, né? Muito bom, Altura, boa lembrança, largura, que maravilha. né? Isso. Não tinha volume, não tinha profundidade, né? E aí eu fiquei pensando, se a gente então jogar essa maçã, a constituição desse planeta não achataria a maçã? Ou ela ficaria Suzana, eu apenas como criei uma metáfora. Não vou entrar aqui na relatividade de Einstein. Eu apenas criei uma questão de dizer se um mundo bidimensional entrar uma maçã de 3 dimensões vai assustar. O que eu quis mostrar que nós vivemos de uma realidade tridimensional e que existe a 4ª dimensão, a 5ª dimensão, a 6ª, a 7ª, 10ª, inúmeras vezes. Minha querida Suzana, o universo é de infinitas possibilidades, meus queridos irmãos. O universo ele pode estar em diversidades de inúmeras dimensões. A teoria da bolha, a bolha de sabão, lembra aquela brincadeirinha? Eu acho que Rafael não brincou com isso não, mas Suzana brincou, Reginalva,
Ana Célia de Açu, Lúcia lá de Ribeira do Pombal, a gente pegava e soltava aquelas bolinhas de sabão. Mas Rafael Canavarro, ele é um menino novo, ele não foi dessa época. Então quando a gente sacudia, pegava a caneca, eu botava aquele sabão e de mamona, né? Isso, Suzana ainda é mais velha do que eu, mamona, né, Suzana? e soltava cada bolha daquela é um universo. A bolha é o universo. E na medida que Deus sopra, vai surgindo várias bolhas de sabão. Cada bolha daquela é um universo com trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de galáxias, dentro dessas galáxias, com trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de estrelas. Cada bolha daquela. Não me fale não, que eu vou pensar. E quando termina, vem o quê? E aí, esse é o universo observável, o universo das bolhas. Agora, tem um outro universo que nós estudamos aqui, é porque vocês não estão lembrados, refrescando a memória de todos vocês. No capítulo da Gênesis, quando nós estudamos a oronografia geral, Galileu vai dizer que o mundo material poderia nunca ter existido, mas o mundo espiritual já existia desde antes o surgimento do mundo físico. E quem fez o mundo espiritual? Deus. De que é constituído o mundo espiritual? É o que Kardec está explicando aqui, o que Galileu explicou. De outras matérias que foge à nossa compreensão. E que nós vamos ser regidos por essas leis. Por isso que eu estou já nos preparando. Se preparem, porque quando a gente chegar lá, eu não sei se eu vou ter aquele cafezinho quente, né, hein, Déa? Que a gente toma lá na Casa do Caminho, minha amiga Déa. Sexta-feira a gente está lá, viu, Déa? Eu vou contar com... Eu preciso da sua presença lá na Casa do Caminho, viu, Déa? Para a gente tomar um cafezinho, que eu vou transmitir o estudo da Gênesis lá da Casa do Caminho, e Rafael vai pagar o café para a gente. Não é isso, Déa? Ele não sempre paga o café? Ele está ali ouvindo. Então, no mundo espiritual, eu continuarei tomando café? Sim. E como é que eu vou produzir o café? Eu vou no supermercado comprar o grão de café lá dos cafezais da Chapada Diamantina, da cidade de Piatã, que tem os melhores grãos de café? Não. Eu mesmo vou produzir o meu café. Mas de que forma? Penso, logo materializo o café na minha mão. Até lá, a gente ainda tem muito que desmaterializar a matéria, entendeu, Suzana? Entendi, sim. Então, minha querida Suzana, estudar a doutrina espírita é de infinitas possibilidades e de relevantes importâncias para você compreender a si mesmo. Essa linguagem, Jesus já tinha essa visão sistêmica da vida, que tudo é um sistema vivo, que o Evangelho de Jesus é esse sistema da vida, aonde vai nos proporcionar ampliarmos os nossos telescópios mentais, Suzana. Então o Evangelho é uma visão cósmica da vida, porque quando você mergulha na prática do Evangelho de Jesus, você aumenta as suas percepções e daí em diante, Suzana, você não vai correr da luz. Eu nem falei aqui da questão dos visitantes de outras galáxias que veem OVNI e as pessoas correm. Não vou nem tocar nesse assunto, enfim. Das abduções, não vou nem tocar nesse assunto. Mas eu estou falando a luz da verdade. O que é essa luz da verdade? Por que aquele homem na caverna, Deus mandou o anjo da caridade, da bondade, da compaixão, e para visitá-lo, e ele sempre pedindo a Deus que mandasse outro anjo, até que um dia Deus manda o anjo da verdade. E quando o anjo da verdade penetrou naquela caverna fétida, imunda, escura,
porque a verdade é a luz divina que nos liberta das nossas próprias cavernas. Foi aí que aquele homem percebeu que aquela caverna fétida, imunda e escura, a produção daquela escuridão da caverna, era produzida por ele mesmo. Então, quando a verdade é uma luz, muitos de nós não suportamos, que foi o caso da formiga que não estava acostumado com aquele excesso de luz. Então, eu seria uma daqueles, viu Suzana? Eu corria para a luz, viu, Déia? Corria para a luz, porque se fosse um disco voador, ia atrás, que ia embora do planeta Terra. Lembra a música de Alô, alô, Marciano aqui, quem fala é da Terra, de Elis Regina. A coisa tá ficando feia aqui na Terra. Eu pegava o primeiro transporte e ia morar lá em Júpiter. Mas infelizmente eu não posso, por inúmeros motivos. Primeiro, a minha densidade não permite. Segundo, porque o meu grau de moralidade espiritual ainda não me permite ir para Júpiter. Quem sabe daqui a alguns milhares e milhares de milênios no futuro. Tudo tem seu tempo certo. Tudo, meus queridos irmãos. Então, vamos pensar, Suzana. É o pensamento. Nós somos herdeiros de Deus, Suzana. Suzana, minha amiga, você é herdeira de Deus. E na qualidade de herdeira de Deus e de herdeiros de Deus, nós somos herdeiro deste universo que eu acabei de afirmar. Essa riqueza incomensurável que é a diversidade da vida nos pertence. Eu estou sem dinheiro, sabe, Lúcia? Não consegui, minha amiga Lúcia, vender uma fotografia, mas eu estou feliz. Porque a questão, aí é outro assunto, né? Questões sociais. O dinheiro não compra tudo. A riqueza que nós temos é a riqueza do autoconhecimento, do conhecimento espiritual. Perceberam? Então, quando eu estou nessa situação, eu digo: James, você é herdeiro de Deus. Você é filho de Deus. Esse livro, eu vou recomendar a vocês esse livro aqui, ó, Filhos de Deus. Esse livro que fala sobre herdeiro de Deus, ele diz: considerando-se a tua ascendência divina, já te deste conta de que és herdeiro de Deus? Ele criou o universo e a vida, enriqueceu a sua obra de sabedoria e beleza, colocando-te por amor como parte integrante dessas maravilhas e facultando-te, Suzana, em fruí-la todas elas. Então, nós somos herdeiros de Deus. Então, por que reclamar? Então, deixem de reclamar. Deixe de ficar dizendo que a vida está difícil. Deixe de se colocar na posição de vítima, porque aqui no grupo não tem nenhuma vítima. Se nós estamos passando por certas situações, porque assim nós criamos essa situação. Então vamos mudar o nosso padrão mental. Vamos nos modificarmos. Quando o carro caiu naquele lamaçal em uma das viagens, e que eu estava com um grupo de fotógrafos, era um temporal, um pipoco de trovoada, aqueles relâmpagos riscando o céu da Chapada Diamantina, a caminhonete atolada, todo mundo cheio de lama, todo mundo apavorado, e eu achando a coisa mais linda da vida. Aquela lama, Suzana, que caía em cima de mim, a caminhonete rodava o pneu, jogava lama, chovia, trovoada, todo mundo desesperado dentro da caminhonete e eu fotografando, achando a coisa mais linda. O que eu quero dizer a vocês que é tudo uma questão de ótica. Ou eu disse: gente, a natureza é linda, a lama é maravilhosa, mas deu trabalho. Percebeu? É tudo uma questão de ótica.
como você vê o mundo. O mundo é da visão da tua própria percepção ótica. O mundo é uma projeção da sua visão, da sua mente. Eu não sei se foi alguém aqui do grupo, foi Conceição da Casa do Caminho. A minha amiga Conceição da Casa do Caminho, ela participa do grupo de ecologia, e Conceição me disse assim: James, você sempre gosta de citar aquela mensagem, e eu gosto sempre de ouvir aquela mensagem, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não existe esse adágio popular? E eu disse: que mensagem é, Conceição? Ó, James, você falou lá na Casa do Caminho e você sempre fala nas lives. Aí, qual é? Aquela mensagem de Buda. Aí eu disse: eu sempre falo. E aí eu digo: Buda, somos o que pensamos. Com o pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Isso é uma realidade. Então, meus queridos irmãos, eu peço a todos vocês, esses momentos tão delicados que nós estamos passando, vamos utilizar esse conhecimento para a iluminação nossa, porque no dia em que a luz aparecer, ou melhor, a luz, Suzana, você não pode fugir da luz, Suzana. Você jamais vai fugir da luz. Sabe por quê? Porque a luz sempre existiu em você. É você que ainda não despertou essa luz. Eu estou dizendo Suzana, mas estou me referindo a todos. A luz sempre esteve conosco. Então aumente essa luz, que você vai enxergar muito mais. Como a formiga ficou destrambelhada. A conta de luz está cara. Então, meus queridos irmãos, na próxima sexta-feira, eu estou acertando ali com... Já vou terminar, Rafael. Com o Rafael, para a gente transmitir, viu, Dé? Lá na Casa do Caminho. E antes da transmissão, Rafael vai se comprometer e pagar aquele cafezinho que ele gosta, né, Dé? Não é isso, Rafael? Então, meus queridos irmãos, na próxima semana... Oi? Lembra de falar com a Ana. Eu sei, meu querido, eu vou conversar com ela. Formação e propriedades do perispírito. Na próxima semana, o tema vai ser formação e propriedades do perispírito, e eu vou apresentar essa aula através de slides. Ok, Rafael? Ok. Vou mostrar algumas imagens do perispírito, a função do perispírito, para que a gente inicie esse estudo tendo uma visão visual, o que é a densidade do perispírito, o que é os chakras, enfim. Nós vamos falar sobre isso. Uma boa noite a todos nós, e eu peço alguém aí para fazer a prece de encerramento. Essa luz, o nome é Jesus. Essa luz, o nome é Jesus. Mestre Jesus, agradecemos, Pai, por esse momento, de tanto aprendizado nesse momento que a gente teve agora, com essa explanação divina, que nós possamos assimilar e entender cada palavra que foi dita aqui, a gente possamos, Pai, seguir adiante com esse estudo, por mais que não gravamos tudo, mas que uma palavrinha que fique gravada no nosso consciente, a gente possa seguir esse caminho dessa luz que venha e que nós não tenhamos medo. Pedimos aos irmãos de luz que nessa noite cuide de cada um de nós, dos nossos familiares, amigos, do nosso planeta, dos nossos irmãos menos favorecidos, de todos nós, Pai. E que a sua luz se faça presente em cada lar, em cada coração, aonde quer que esteja um de teus filhos, Pai, a sua luz se faça presente. Então, meus irmãos, que cada um siga em frente
buscando brilhar a sua luz, que está dentro de cada um de nós. E que Jesus nos abençoe, não só hoje, mas sempre. Que assim seja. Que assim seja.